Filipenses capítulo 2, versículo de número 5 a seguir. Glória a Deus. O texto diz: tenham a mesma atitude, noutra tradução, o mesmo sentimento demonstrado por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a posição de escravo, de homem, e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, é uma outra tradução que eu estou lendo, que eu achei muito linda. Humilhou-se, 8, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Feche os seus olhos, um pouquinho mais de médio. Pai, na Tua presença nós estamos agradecidos a Ti por esse momento tão maravilhoso. Venha falar conosco nesta palavra, e eu louvo a Ti porque já falaste ao nosso coração nesta noite. E eu quero pedir que o Senhor continue falando com a Tua igreja. Fala comigo e através de mim fala com cada um de nós, para que Teu nome seja glorificado. Abrimos o nosso coração para ouvir a Tua voz. Não abrimos somente os ouvidos, mas abrimos o coração e queremos reter aquilo que é bom para a glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Esteja sentado. Glória a Deus, aleluia. Paulo está escrevendo a uma igreja. A igreja que Paulo está escrevendo é a igreja em Filipos. Filipos era uma igreja que havia sido fundada por Paulo na sua viagem missionária, numa de suas viagens missionárias, e ele sente a responsabilidade de cuidar dos irmãos, de atender os irmãos, e ele não pode ir pessoalmente, porque ele está aprisionado na cidade de Roma, e ele resolve escrever cartas. Ele escreve a muitas igrejas, escreve a igreja em Corinto, escreve a igreja em Éfeso, escreve a igreja em Tessalônica, a igreja em Colossos, e uma das cartas que Paulo escreve, vai escrever a igreja em Filipos, aos irmãos filipenses. E quando ele escreve, ele vai contar da maneira como ele está alegre, pelo jeito que os irmãos estão vivendo. E vai dar alguns conselhos. No capítulo 1, no verso 1, dessa tradução que eu li, diz: se há alguma motivação em servir a Jesus, se há algum louvor, que seja para Ele, que seja através do nome dEle. Outra tradução diz: se há alguma exortação, que seja em Cristo, que seja através dEle, que seja para a glória dEle, aleluia. E no verso 5 do capítulo 2, ele vai chamar a atenção do sentimento que há no coração dos irmãos. E eu vinha orando e meditando, e dormindo e acordando e meditando na palavra, e Deus foi falando ao meu coração, pastor Jefferson, pastor Zé Roberto, acerca do sentimento que permeia o coração do homem, do ser humano nos dias atuais. Nós vivemos um momento na história da raça humana, do ser humano, em que os sentimentos são muito místicos. São sentimentos que são criados e formados através de tanta coisa que está permeando a sociedade que você está vivendo. Quantas coisas que no seu pensamento e o seu sentimento era de reprovação total, e você considerava anátema, e hoje a gente já não tem mais esse sentimento. Parece que a gente vai sendo que meio perdendo aquelas coisas e meio cauterizando algumas coisas. Isso Deus foi trabalhando ao meu coração, e foi tão lindo, porque Paulo vai lembrar aos irmãos, aleluia, e no texto que nós comumente a gente lê: tendo em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. E aí Deus foi falando ao meu coração acerca dos sentimentos. Quantas pessoas que já não têm mais nem sentimentos, se tornaram tão secos, tão frios, tão calculistas, se tornaram pessoas tão, tipo assim, parece que tem um muro de proteção, já não conseguem, se isolaram na vida que vivem, e não tem mais sentimento, não recebe o sentimento, e não consegue expressar o sentimento que tem.
E Paulo está dizendo, tendo em vós o mesmo sentimento que estava em Cristo Jesus. A gente vai olhando, lendo, e eu tenho adolescentes em casa, e a gente vai olhando os livros que eles estão lendo, e a minha filha lê muito, ela lê um livro por mês, às vezes 2 livros por mês, e a gente vai olhando o que está sendo lido, e o que está sendo absorvido, e é tanta coisa, já passou a era do Harry Potter, já passou tanta coisa que permeou o pensamento da humanidade na fase que eles estão vivendo, e que nós estávamos vivendo. E isso vai gerando sentimentos. Quantas pessoas que têm um sentimento de repulsa, um sentimento de inferioridade, um sentimento de que nunca vão acertar nada na vida, um sentimento de abandono, um sentimento de rejeição, e vivem a vida inteira com esse sentimento, achando que não tem uma esperança e não haverá uma saída. E aí Paulo vem aos irmãos em Filipos dizendo, tendo o mesmo sentimento que estava em Cristo Jesus, aleluia. Vou mudar um pouquinho aqui, porque o Espírito de Deus me fez lembrar que tem pessoas que têm um sentimento de grandeza. Um sentimento que parece que tem um rei na barriga, parece que a nossa geração, tem uma turma da nossa geração que parece que não veio para servir, não sabe o que é servir, não sabe o que é ser servo, não sabe o que é ajudar, aleluia, não sabe o que é estender a mão, parece que nasceram para viver a melhor fase, a melhor história da humanidade, e todo mundo tem que servir. Volto a dizer, eu tenho adolescente em casa, e quem tem adolescente sabe disso. Para lavar uma louça é uma luta, para juntar as coisas é outra luta, para arrumar a cama, para fazer as coisas dentro de casa. Os nossos jovens, os maridos de hoje, as mulheres de hoje, se for casar para cozinhar, nem casa. E a gente vai vivendo no meio desses sentimentos, no meio dessa maneira de viver, que se a gente voltar a ter o sentimento de Cristo, a gente vai reprovar muita coisa que a gente está vendo e está fazendo, e está aceitando fazer, e a gente volta e diz, Senhor, ajuda-nos a entender, a colocar alguma coisa que faça diferença na sociedade em que nós estamos inseridos, e que vai estar aqui amanhã, que vai estar ali amanhã, que vai estar dirigindo as nossas vidas amanhã. Nós somos o que pensamos. Se você pensa derrota, a tua vida é derrota. Se você pensa, foi falado aqui, aleluia, sobre o profeta Elias. Se eu pregar mais 5 minutos já está bom, porque foi pregado desde o início desse culto, aleluia. Deus usou o pastor Paulo, Deus usou o pastor de bem, Deus usou o pastor Beto, e se deixasse, Deus usaria outros aqui, aleluia. Mas eu e você precisamos pedir, Deus, ajuda-me a entender e ter o sentimento que havia em Cristo no meu coração, na minha mente. Quantas pessoas têm um sentimento de medo tão grande que não conseguem promover uma mudança na sua vida? Porque para mudar tem que ter atitude, tem que ter coragem. O texto que eu li, que tenhamos a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Não consegue mudar de bairro, não consegue mudar de cidade, não consegue mudar, aleluia, de emprego, e aí vive uma vida monótona, acabada. Por quê? Porque não tem o medo da mudança, e o sentimento que tem é de que não vai dar certo. E Deus está dizendo, tira esse sentimento, tira esses pensamentos do teu coração. Os projetos de Deus são muito, muito mais além do que você já imaginou. Ele tem coisas maravilhosas. Aceite as mudanças que a vida vai fazer. Aceite o vento soprar, como o pastor Beto pregou aqui, para te levar para cá ou para lá. Mas o vento é símbolo do Espírito Santo, que leva o homem, que leva a mulher, que leva você à presença de Deus e a viver coisas extraordinárias de Deus aqui na terra. Pessoas que nascem e que morrem, que vivem com o sentimento e não conseguem realizar nada na vida, não fazem nada na existência, não deixam um legado. Tem um texto de um rei, parece-me que é rei Manassés, lá no segundo livro das crônicas, e diz assim, e o rei Manassés, se eu errar o nome do rei, vocês me perdoem, e o rei Manassés morreu e não deixou saudade, não deixou nada, não fez nada.
Quantas pessoas evangelistas que estão chegando aí, que vivem a vida e não fizeram nada. Porque se eu vivo para mim, eu sou egoísta, egocêntrico, e não vou realizar nada, por mais que realize muitas coisas. Mas o mais lindo é ter o pensamento e as atitudes demonstradas por Jesus, e servir aqueles que estão ao meu redor, servir a Deus em primeiro lugar, e ao próximo, para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Nós somos uma igreja missional, estamos falando, não está mais aqui, mas daqui a pouco vai voltar. Aleluia, todos por uma igreja missional. E uma igreja missional, ela não fica engessada, ela não fica atrelada a coisinhas, a picuinhas, a dogmas e a costumes. Ela fica envolvida. Uma igreja missional, ela se envolve para que o reino de Deus cresça, para que mais e mais e mais pessoas conheçam Jesus, aleluia, através da sua vida. Uma igreja missional vive a intensidade do evangelho, vivendo Jesus a cada dia. E é tempo de eu e você dizer: Senhor, eu sou esta igreja, eu quero representar o Senhor aqui na terra, para que o teu nome seja glorificado, aleluia. Jesus fez 3 coisas importantes nos versículos que nós lemos. Nós lemos até o versículo número 11. E a primeira coisa que Jesus fez, ele saiu do seio do Pai para nascer em Belém. Olha a situação e olha a humildade, olha a renúncia melhor, que Jesus teve. Ele sai do trono, ele sai da presença de Deus, e ele vai nascer em Belém. Ele vai cumprir a profecia do profeta Miqueias, quando diz: E tu, Belém, Efrata, visto que és a menor das cidades de Judá, te alegra e te regozija, porque de ti nascerá um que será rei dos reis, que será rei para sempre, aleluia. Jesus poderia ter nascido no palácio. Os magos do Oriente acharam que ele havia nascido no palácio. As pessoas procuravam um rei, esperavam um rei que nascesse no palácio, com toda a pompa, com toda a classe, com toda a riqueza de um rei. E ele vai nascer lá numa manjedoura, aleluia. Ele vai nascer num lugar humilde, num lugar que ninguém dava crédito, mas de uma maneira especial. Os anjos desceram, os anjos cantaram, os pastores foram lá, aleluia, e viram Jesus. Os magos depois encontraram ele e presentearam ele, aleluia. De uma maneira especial, Jesus vai dar o passo da humildade, aleluia, o passo da renúncia. Ele renuncia o trono de Deus, a glória do Pai, a presença do Pai, e vem para Belém para se tornar homem. Paulo está dizendo no verso do número 2, no verso número 6, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devia se apegar, mas desceu, aleluia, verso do número 7, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo semelhante aos homens. Se eu e você vamos ter as atitudes de Jesus, aleluia, para termos vitória na face da terra e sermos aceitos no céu, primeiro passo é renunciar a nós mesmos, renunciar a algumas coisas. Tem pessoas que querem se dar bem na vida, ter sucesso na vida profissional, na vida familiar, em todas as áreas, mas não conseguem renunciar uma coisinha pequenininha, não consegue abrir mão. Jesus vai dar o exemplo de abrir mão do trono, de abrir mão da presença do Pai, de descer em Belém e nascer. É tempo de eu e você começarmos a fazer algumas renúncias. A gente quer viver uma igreja de um avivamento pentecostal cheio do Espírito Santo, se alegrando, vivendo os milagres que a igreja primitiva presenciava, mas a gente não renuncia. É bem melhor ficar o domingo assistindo e fazendo tanta coisa, é bem melhor ficar outros dias fazendo outras coisas, do que estar lendo, estudando, orando e colocando a vida na presença de Deus. E eu estou falando aqui, está cortando aqui, aleluia. Por quê? Porque a gente não consegue renunciar às coisas boas desta vida, para agradar a Ele e viver para Ele uma vida que glorifique o seu nome e seja uma influência aqui na terra. Uma igreja precisa ser influenciadora. Você precisa influenciar. Sabe quem que influencia? É aquele que, em vez de ir para uma festa, vai se ater aos livros, e chega no dia do concurso
e fica aprovado entre os primeiros. Renunciou a algumas coisas para ter um sucesso. Quantas pessoas que querem ter o sucesso, querem ter os bônus, mas não querem ter o sofrimento. Quantas pessoas que querem, aleluia, estar no teu lugar porque você está sendo destacado e está prosperando e está sendo abençoado, mas não conseguem viver a tua história. Se for viver os primeiros meses da tua história, não consegue, desiste, para. E aí eu quero alegrar o teu coração. Continue lutando, continue batalhando, continue renunciando a algumas coisas, aleluia. Continue se abstendo de outras coisas, porque eu tenho certeza que daqui a pouco o milagre vai acontecer na tua vida, a porta vai se abrir e Deus vai te abençoar de maneira especial. Tem um negocinho ali que diz assim que se tu continuar levantando às 6 da manhã, trabalhando do jeito que está trabalhando, daqui a pouco tu pode até ficar rico. Aleluia. É mais ou menos assim. Mas tem gente que não quer fazer isso, não quer levantar às 6, não quer trabalhar, não quer fazer, e quer se dar bem na vida. Jesus tinha uma missão. A missão de Jesus era salvar o homem dos seus pecados e reconciliar com Deus. Você tem uma missão na terra, você não nasceu por acaso. Eu e você não viemos ao mundo só para preencher os 58.700 e poucos habitantes que tem na cidade de Sara, não. Deus tem um propósito com a minha e com a tua vida. Você não faz parte de uma família de 5, de 3, de 2 filhos, não. Você foi colocado ali por um propósito e uma missão de Deus. Aleluia, aceite a viver esse propósito, renunciando a algumas coisas, para que o propósito de Deus se cumpra na tua vida. Para renunciar tem que ter amor. Quem vai casar? Aleluia. Envolve renúncia, porque tem que deixar a casa do pai, a casa da mãe, a comida da mãe, as coisas boas que o pai proporciona. Tem que renunciar à vida de solteiro. Tem que renunciar em partes à liberdade de solteiro, mas vai se unir à pessoa que ama. Para ver renúncia tem que ter amor. Ninguém renuncia a nada sem amor. Não sabe nem onde vai morar, mas daí vai casar. Aleluia, sai de um conforto da casa do pai, da casa da mãe, para morar em qualquer outro lugar por causa do amor. Só para eu pensar que você e eu precisamos amar. Ame em todo o tempo, ame em todas as horas, da mesma maneira que Jesus amou. Ele renunciou, aleluia, o trono de glória, nasceu em Belém por causa de amar eu e você. Por amor a toda a humanidade, por amor a todas as pessoas, por amor a você, a nós que estamos no século 21, aguardando o arrebatamento da igreja, aguardando o toque da trombeta, aguardando Ele nos levar para junto dEle. Ele nos amou lá, aleluia. Nós não existimos, mas Ele já nos amou, quando renunciou o seio do Pai, para estar em Belém nascendo. Segundo passo que Jesus dá, Ele sai da manjedoura para a cruz. Os discípulos de Jesus e muita gente que andava seguindo Jesus esperava um revolucionário, alguém que fosse tomar conta do reino de Israel novamente, alguém que fosse tomar conta da sociedade e se tornar rei sobre toda aquela nação e instituir Israel como o melhor reino na terra, o mais poderoso na terra. E Jesus não, Ele sai da manjedoura para a cruz. Isso se chama humildade. Primeira é renúncia, segunda é humildade. Ele se humilhou, Ele disse: eu não vim, o meu reino não consiste nas coisas deste mundo, o meu reino é eterno. Ele vai falar com Pilatos, e Pilatos está dizendo para ele, melhor, Pilatos vai falar com ele, e Pilatos diz para ele assim: olha, ô moço, ô Galileu, você sabe que eu tenho o poder de te tirar, de te dar vida, de te tirar a tua vida? Jesus olha para Pilatos e diz assim: ninguém te deu poder, senão por meu Pai que estás nos céus. Já parou para imaginar a humildade dele, o Criador do mundo,
O Verbo que se fez carne habitou entre nós, andando no meio do povo e dizendo: o meu reino não é essas coisas do mundo, o meu reino é eterno. Eu não vim para congregar um grupo de pessoas e torná-las poderosas somente aqui na terra, não. Eu vim para levá-las para junto de meu Pai, para onde eu estiver, eles estejam também. Muitos discípulos abandonaram Jesus, outro traiu Jesus, porque acharam que ele ia revolucionar a história através de uma revolução humana, terrena e poderosa segundo as forças humanas. E ele diz: não, eu vim revolucionar de uma maneira espiritual, congregando o homem novamente com Deus, perdoando o pecado, restaurando, aleluia, a atitude, restaurando a vida do homem para com Deus novamente. Os discípulos, depois da morte, depois do sepultamento, ficam aprisionados no cenáculo com medo, porque eles não sabiam o que tinha acontecido, por que o mestre tinha morrido. Os discípulos que estavam indo para Emaús, conversavam entre eles dizendo: nós esperávamos que seria o restaurador de Israel. Está ali eles dizendo: nós esperávamos que ele iria restaurar Israel. Ah, meu irmão, quando eu e você entendemos que a humildade vai adiante da honra, não tem como você não ser honrado na face da terra. Por isso que Paulo está dizendo: tem as mesmas atitudes de Jesus, tem os mesmos sentimentos de Jesus. Porque quando eu não estou buscando os meus interesses, aleluia, e eu busco os interesses dele, ou os interesses da comunidade de um modo geral, eu sou abençoado, eu vou prosperando, e o nome dele é glorificado na minha vida. Já é tempo de eu e você nos humilharmos diante dele, pedirmos a bondade dele sobre nós e dizer: Senhor, ajuda eu a ser menos egoísta e a ser mais altruísta, para que o teu nome venha a ser conhecido na face da terra. E em terceiro lugar, Jesus sai da sepultura para o trono. Aleluia. Isso é a recompensa. Ele ressuscita no terceiro dia. Ele fica 40 dias com os discípulos. Ele vai assunto aos céus. E depois de ele estar, já passado alguns meses, a Bíblia diz que houve uma perseguição em Jerusalém tão grande. E eles vão pegar Estevão. E o pessoal da sinagoga chama Estevão e começa a inquirir acerca do que Estevão estava pregando. No capítulo 7 de Atos dos Apóstolos está a narrativa. E Estevão começa a anunciar o evangelho desde Abraão, passando por José, passando por Moisés, passando por Davi. E de repente ele chega em Jesus. E quando ele chega em Jesus, ele fica tão extasiado com o evangelho, porque o evangelho promove mudança na nossa maneira de visualizar as coisas. E ele diz assim: eis que estou vendo os céus abertos, e Jesus, aquele que vocês crucificaram, está à direita do Pai, no lugar de honra. Ah, meu irmão, quando eu entendo que para mim ter vitória eu tenho que renunciar a algumas coisas, eu tenho que me humilhar, e esse humilhar é subjugar a vontade de outrem, que não é outro ser humano, mas é a palavra e é a Deus. Aleluia, não tem como eu não receber uma recompensa dele, e ter prosperidade na terra, ter prosperidade na vida espiritual, ter prosperidade lá no céu, ser conhecido lá no céu também. E eu quero que você nesta noite junto comigo saia daqui dizendo: Senhor, ajuda-me a renunciar. Eu sei que vai dar certo, até hoje não deu, já estou com 30, estou com 40 anos e não deu certo, mas com Jesus vai dar certo, o milagre vai acontecer, você vai renunciar a algumas coisas, e Deus vai intervir na tua história. Você vai conseguir subjugar, aleluia, o velho homem, a velha natureza, e Deus vai te honrar na terra e destacar você, para que o nome dele seja glorificado aqui, aleluia. Fica de pé na presença do Senhor Jesus. Eu marquei aqui, aleluia, eu cheguei e fui escrever, e eu marquei assim, ó, tem 3 passos, baseados nos passos de Jesus, que a gente precisa fazer. Primeiro, renunciar a nós mesmos, humilhar a nós mesmos e obedecer a Deus. 3 coisinhas fácil de falar, irmão Bortolim, mas difícil de praticar, pastor.
aleluia, renunciar a mim mesmo, humilhar a mim mesmo e obedecer a Deus. Deus está chamando você para este tempo, para este momento da tua história. Aleluia. É o momento da tua história, irmão, em que Deus está dando a oportunidade para você se destacar no meio dos teus. Vou repetir, porque isso aqui é profético e é para a tua vida, e você precisa escutar isso hoje. É o momento que Deus escolheu para ajustar a tua história, para te destacar no meio da tua história, e você se destacar no meio dos teus. Vão dizer, mas não dava nada, sempre deu errado, sempre teve frustrado, sempre, sabe, ovelha negra. Até dá crime se falar isso. Mas daí Deus vai pegar e vai dizer, não, a partir de agora eu vou fazer dar certo. A partir de agora a minha mão está estendida. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus fez com Jesus, e Jesus é o exemplo maior que eu e que você temos que ter na terra. Vou voltar um pouquinho para os sentimentos. Aleluia. Você segue tanta gente no Instagram, em tantas coisas, que você ouve os sentimentos deles. Eu vi alguém falando essa semana que o sentimento dele é liberar até drogas e coisas, e são sentimentos das pessoas, e a gente tem pessoas que têm como ídolos essas pessoas e vão seguindo o mesmo sentimento. O meu ídolo e o teu ídolo é Cristo. O nosso exemplo a ser seguido é Cristo, aleluia. E quando a gente consegue olhar para Cristo, a gente vê que Ele não tinha por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou em forma humana, renunciando a si mesmo e tomando, aleluia, a forma humana. Ele morreu na cruz do Calvário por nós. Ajuste o teu sentimento à palavra de Deus. Ajuste os ponteiros. Quando o barco se perde no meio do mar, tem que se ajustar os ponteiros. A bússola tem que voltar a funcionar. Os ponteiros da bússola tem que voltar a apontar, dar o norte, dar a direção, para que o marinheiro consiga navegar de volta a um porto seguro. Lá no porto tem um farol alumiando e clareando, dizendo que lá tem terra à vista. Não está difícil não. O Espírito Santo está aqui hoje, está aí no teu lado, está dentro do teu coração. Aleluia, se está do teu lado porque ainda não entrou, está batendo, mas se já entrou, está dentro do coração, dizendo, nós vamos rumar para o caminho certo. Você vai ser vitorioso, vitoriosa, vai ser próspero em nome de Jesus. O sol, o brilho da luz está raiando, e você vai enxergar um porto seguro para atracar o teu barco e dizer, eu sou o vencedor para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Eu quero orar com você nessa noite. Eu não sei se você desejar vir à frente, eu quero com alegria orar com você, que precisa talvez de uma direção do Senhor para a tua vida. Talvez fazer um concerto com Ele, dizer, Senhor, eu preciso renunciar, eu preciso me humilhar, eu preciso me entregar, aleluia. É uma oportunidade para você sair daqui com a direção para a tua vida, com a bênção para o teu viver, com a prosperidade, aleluia, batendo na tua porta amanhã. Eu nunca esqueço esse testemunho, de vez em quando, embora quase um testemunho, mas de vez em quando eu falo do dia em que eu cheguei para o meu pai, no ano de 96 e 97, diz, o Senhor ora por mim, porque eu sou o Hebron cheio de problema. E ele orou por mim, aleluia, no domingo à noite. Na segunda-feira, a prosperidade chegou lá em casa e bateu na porta e entrou, e a bonança chegou. Sabe o que é isso? É Deus dizendo para mim e para você nesta noite, permita-te ser abençoado pelo Senhor, aleluia.
Aleluia, eu sei que você, talvez, esses sentimentos têm dominado a tua alma, os teus pensamentos, e tem gerado atitudes erradas na tua vida. E você tem pegado caminhos que às vezes parece que não tem volta mais. Mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite para dizer: aleluia, há um caminho de paz, há um caminho de vitória, há um caminho de milagre, há um caminho de bênção, há prosperidade para a tua vida, para a tua família, prosperidade para os teus. Eu sei que há um milagre de Deus para alguém mais aqui nesta noite. Eu sei que há uma providência vindo do céu sobre a tua vida, aleluia. Eu não quero que você perca esta oportunidade hoje. Adriana, vem cá, Adriana, dá um abraço nela aqui. Ah, tá, a Luciana está vindo, vem, Luciana, aleluia. Há um milagre de Deus acontecendo aqui, aleluia. Aleluia, não vá para casa sem ser abençoado. Ah, pastor, mas eu preciso ir na frente para ser abençoado. É só uma demonstração de que você entrega nas mãos dele. É só dar uma demonstração de que você está aceitando o propósito e a proposta que Paulo fez aos irmãos em Filipos, dizendo: tenham a mesma atitude, tenham o mesmo sentimento. A partir de hoje o sentimento de culpa é arrancado. Se fosse colocar no papel os erros, as falhas, os pecados e tudo aquilo que culpa o teu coração, com sentimentos que são como uma faca cravando na tua alma, ninguém conseguiria ler. Mas Deus está dizendo: eu não olho para o teu pecado, eu não olho para os teus erros, eu não olho para as tuas falhas, eu olho para você, eu olho para o teu futuro. Eu não olho para o teu passado. Eu sou brasileiro, você é brasileiro. A gente olha para o passado das pessoas e diz assim: nem poderia estar aqui. Mas Jesus não está interessado no passado. Eu estou insistindo porque tem um milagre de Deus aqui nesta noite. Deus não olha para o passado, Jesus não olha para o passado, fica no mar do esquecimento, e Ele começa um novo ciclo, uma nova história na tua vida. Ah, mas eu fui perseguido, eu fui caluniado, eu fui maltratado, eu fui abusado, eu fui abusada. A cura para você hoje aqui, a restauração para a tua vida hoje, em nome de Jesus. Ele faz nova todas as coisas. Nunca, é uma palavra muito forte, mas acerca do que você sentia, nunca mais você vai sentir. Nunca, é de nunca mesmo. Estenda a mão para cá, ore comigo, Pai. Nós estamos na tua presença, como família, Senhor, como igreja. Nós estamos sendo abençoados aqui nesta noite pela tua palavra, abençoados pelo teu Espírito Santo. Deus, pensamentos estão Jesus, em nome de Jesus. Em tomar o coração deste homem, desta mulher, ele levante a cabeça e o milagre acontece na vida dele, em nome de Jesus.